Olá, boa noite a todos. Em breve já iremos começar a nossa palestra. Boa noite, Dilene. Curtam, compartilhem com os amigos para que mais pessoas possam assistir a palestra. As palestras sempre edificantes, sempre importantes. Então, curtam, compartilhem nas suas redes sociais. Boa noite, Silvia. Boa noite, Maria Carmen. Muito bom ter vocês aqui conosco. Boa noite, Valentim. Sempre presente. Silvia, Maria Carmen, Dilene. Bem, então, o tema da nossa palestra é... Boa noite, Tereza. Parabéns aí pelo dia de ontem, o nosso dia. Então, a proposta do tema, né, por que adoecemos, dentre outras coisas, remeter à preocupação, né, com esses meses aí, o outubro, novembro, setembro, que é a preservação da vida, o cuidado que nós devemos ter aí com a nossa mente, consequentemente com o nosso corpo físico. E aí esse tema, Por que adoecemos?, que é título de um livro do nosso companheiro Orson Peter Carrara, que vai estar aqui conosco justamente, então, fazendo a abordagem dessa temática tão importante para a gente, quanto a gente já percebe com a doutrina espírita a importância do nosso estado emocional para o cuidado do corpo físico. Bem, antes de chamar o nosso palestrante, então, à medida que vocês vão chegando, a gente, então, vai fazer a nossa palestra. Outubro também é o mês da criança, né? Então, a gente também vai ter uma palestra sobre a criança na visão espírita, tá? Na segunda-feira eu já vou estar divulgando, vai ser um convidado também que vai falar sobre a visão da criança na doutrina espírita, né? Como é vista a criança na visão espírita. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente poder aproveitar ao máximo essa palestra. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos aqui mais uma vez essa nossa palestra, estudando o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Pedimos que nos ampare ao nosso companheiro que aqui falará hoje e que nós possamos aprender ao máximo do que aqui será estudado e das reflexões que serão levantadas. Pedimos permissão, então, para darmos por iniciado mais essa palestra, que assim seja. Por nada, Tereza. Então, vamos chamar aí o nosso convidado, Orson Percaray. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E aí, deixo a você, entregue aí essa palestra, fique à vontade. Humberto, muito obrigado pela oportunidade. Abraçamos os amigos do Rio de Janeiro e todos os demais internautas conectados aí do Centro Espírita João Evangelista. É uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez, ainda que virtualmente, né? Então, estou muito honrado, muito agradecido e saudamos a todos vocês com o nosso abraço de gratidão. E vamos ao compromisso, então, que nos trouxe para essa noite. Peço você projetar aí a nossa exposição, que hoje será com o uso de imagens, né? Muito bem. É uma pergunta que nós fazemos
a nós mesmos. Por que efetivamente adoecemos? É uma pergunta. Eu não sou médico, eu não tenho conhecimento médico para falar sobre enfermidades. Mas nós podemos analisar o assunto à luz da psicologia. Também não sou psicólogo, mas gosto muito da psicologia. Então, essa pergunta, por que adoecemos, pode nos remeter a uma pesquisa através de inúmeras outras perguntas. Seria o caso de perguntar: se uma mulher sofre de artrite reumatoide, por que o quadro se mantém relativamente estável quando sua vida está tranquila, mas se agrava quando tem conflitos com o filho? Por outro lado, por que o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo? Vejam a atualidade dessa expressão, né? Isolamento social, estamos vivendo isso, que tem causado aumento de angústias, de depressão, de tantas situações. Mas esta palestra foi baseada na leitura desses dois livros, A Doença como Caminho e Por que as Pessoas Ficam Doentes. Esses livros não são espíritas, foram escritos por dois psicólogos americanos, traduzidos para o português, e fizeram um grande sucesso quando foram lançados no Brasil há aproximadamente 10 anos. E esses livros trazem esta experiência da enfermidade em função dos desequilíbrios emocionais. Então, nós podemos trazer para comparar com essa questão a tese espírita que afirma: todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Vejam um detalhe: todas as doenças. Alguém poderia perguntar, mas e os contágios, as infecções, as pandemias? Na verdade, estamos vivendo um estado de pandemia. Como é que ficamos em função dessas questões? Vamos andar com a abordagem para chegarmos à resposta dessas questões. Nós vamos entender com o Espiritismo a lei de causa e efeito, especialmente se lermos a obra O Céu e o Inferno. E vamos entender ainda muito mais propriamente com Jesus o seu grande ensinamento, a cada um segundo suas próprias obras, porque o Criador não pune e nem premia. Não existe um sistema de premiação na providência divina e muito menos de castigo ou de punição. Não existe isso. O que existe são consequências dos nossos comportamentos, dos nossos gestos e até da nossa negligência, das lesões que causamos em nós e nos outros. Porque somos uma unidade, somos uma alma que utiliza-se do perispírito, que faz a ligação com o corpo. O corpo é um instrumento temporário, é um instrumento biológico perecível, ele tem um certo tempo de vida. E a ligação entre a alma, que é o ser imortal, se dá através do perispírito, que é o corpo espiritual. A alma utiliza-se desses dois instrumentos. Morto o corpo, utiliza-se do perispírito para apresentar-se no mundo espiritual. O corpo tem órgãos, tem sistemas, o perispírito também. Então, verificamos que a saúde é uma situação de harmonia entre as funções da alma, as funções do perispírito e as funções do corpo. Todas as doenças têm causa na alma. Voltamos à tese espírita. Existem as doenças hereditárias e as doenças decorrentes dos excessos. As hereditárias aqui não estamos nos referindo à hereditariedade dos nossos pais. Estamos nos referindo à nossa própria hereditariedade. Porque registramos no perispírito as lesões causadas no corpo. E, por sua vez, o corpo absorve as lesões que estão no perispírito. O corpo é como uma esponja e o perispírito traz as suas lesões que o corpo absorve. Essas lesões no perispírito são decorrentes dos abusos, dos excessos desta existência ou de outras existências. De forma que a hereditariedade é a nossa própria hereditariedade. O que fizemos de nós, a negligência, o descuido, o cuidado com o corpo. Mas há também as doenças decorrentes dos excessos de agora. Comer muito ou comer pouco. Dormir muito ou dormir pouco. Drogas, álcool, vícios em geral.
Portanto, nas doenças do vício, nós temos o jogo, o sexo desenfreado, a alimentação gordurosa, as drogas, mas também existem as doenças decorrentes dos estados mentais ou psíquicos. E aí está o grande detalhe. A pessoa pessimista, revoltada, que se permite mágoas, que se permite vingança, cria um estado favorável no próprio corpo que favorece a invasão microbiana, que favorece as infecções, que favorece os contágios. Os nossos estados mentais também, ou os vícios, por exemplo, da negligência, também ocasionam isso. Porque vejam, no caso da pandemia, muita gente morreu de pandemia e continua morrendo do coronavírus. Claro que nesses casos todos de mortes diárias, alguns casos são decorrentes de provas, outros são decorrentes de expiações. Alguns casos se enquadram em abnegação, mas muitos casos podem ser decorrência da negligência, o descuido às recomendações das autoridades de saúde, o desleixo com os cuidados, o relaxamento dos cuidados para preservar a saúde. Porque o mecanismo aqui está. Atos infelizes. Imaginemos quanta coisa cabe dentro da expressão atos infelizes. Praticados de propósito, pela força mental, ferem os tecidos sutis do perispírito, alterando a futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Deficiências nem sempre visíveis. Quantos de nós não temos problemas internos de circulação, de respiração, e toda a estrutura funcional do nosso corpo? Então, os atos infelizes, sejam de negligência, sejam de lesões a nós e aos outros, sejam de vícios psíquicos praticados de propósito, ou ainda que praticados continuamente, ainda que inconsciente, pela força mental, ferem os tecidos do perispírito, que por sua vez passa para o corpo, na futura existência física ou mesmo durante a existência física. Porque a finalidade das doenças, uma delas é reeducar. A outra é trazer para o compromisso reencarnatório, mas também estimular a aquisição de valores ou virtudes. A dor surge como mecanismo necessário à correção da rota dada à vida. Para o tratamento das doenças da alma é a renovação de valores, naturalmente a melhoria íntima. Se somos criaturas habituadas a reclamar, se somos criaturas revoltadas ou desanimadas, precisamos nos esforçar e renovar esses comportamentos para sermos pessoas mais alegres, para sermos pessoas mais decididas, para sermos pessoas melhores no comportamento. Para o perispírito, que é o corpo espiritual, reforço de energia, acupuntura, passe, fluidoterapia, né? Mas para as terapias do corpo, para os cuidados das doenças do corpo, a medicina. Claro, a medicina é uma providência da providência divina para os cuidados com o corpo. O tratamento espírita não dispensa o tratamento médico. Nós temos o dever também de nos valermos do recurso da medicina para a saúde. Para a prevenção das doenças, as doenças reencarnatórias, aquelas que trouxemos de outras existências. Resignação. Aceitar o problema sem desistir jamais de buscar a solução. Para as doenças do presente, decorrentes da negligência, dos descuidos, dos abusos, melhora íntima e principalmente mudança dos estados mentais. Saindo daquele estado de inconformação, de revolta, de irritação, de nervosismo, para a resignação, para a alegria, para a gratidão, para a disposição. Porque as terapias para alívio da doença diminuem o sintoma e espaçam a crise. Mas enquanto a gente não se melhorar moralmente, nós teremos talvez a diminuição do sintoma. Poderemos ter o espaçamento da crise, mas não a extinção da doença. As terapias ajudam a diminuir as dores, as consequências, os desdobramentos. Mas o que resolve realmente, a cura, na verdade, está dentro de nós. A nossa teimosia, a nossa rebeldia,
o nosso comportamento em dissonância com a finalidade da vida e com os objetivos da vida, sempre voltados para o bem, para a harmonia, visam a saúde. Então, a responsabilidade é sempre nossa de mudar os estados mentais e melhorar o comportamento. E aí nós podemos analisar a virtude da amizade. Vamos fazer uma comparação entre a amizade e o sistema imunológico. Quem tem amigos vive mais. Quem tem amigos reforça o sistema imunológico, reforça o sistema cardíaco, fortalece toda a defesa orgânica. Basta pensar que quando você tem uma grande alegria, para quem é que você vai contar? Quem é que você procura? Procura os amigos. Quando você tem uma grande preocupação, uma grande tristeza, uma grande angústia, quem é que você procura? Procura os amigos. Quem tem amigos vive mais. Quem tem amigos fortalece o sistema imunológico e sustenta-se com muito mais amplidão. Mas vamos fazer uma análise agora, não da amizade sincera, da amizade verdadeira. Vamos falar da amizade interesseira, da amizade no outro oposto, da amizade que não é verdadeira, amizade falsa. Infelizmente ainda convivemos com isso. Vamos ver os efeitos dessa questão. Vocês conhecem a senhora José Fala pelas Costas? Já ouviram falar desse nome? Pois a senhora José Fala pelas Costas é um personagem criado pelo nosso amigo Américo Sucena. Américo Sucena é um amigo de São Paulo que cria esses personagens, ele fica pensando, imaginando nomes para ilustrar os ensinamentos relativos às palestras. Não só dar um teor descontraído e humorístico, mas também facilitar a compreensão. Então, aí, usando de uma combinação de palavras, fazendo um nome fictício, né? A senhora José Fala pelas Costas, trazendo a questão da calúnia, do boato, do cochicho. A dona José Fala pelas Costas chamou a senhora Falcelina de Nigris para contar um conto. E quem conta um conto aumenta um ponto. A senhora Falcelina de Nigris, por sua vez, contou o conto aumentado de mais um ponto para a senhora Assunta Vidalheia, que por sua vez era irmã e levou o assunto para o senhor Vigiano Vidalheia. Mas por outro lado, o senhor Vigiano Vidalheia contou o assunto agora com vários pontos aumentados para a senhora Mildes. Esse é o personagem mais engraçado da palestra. Conseguem adivinhar? Vocês podem fazer aí um exercício de treinamento para adivinhar. Ele contou o assunto aumentado muitas vezes para a senhora Mildisseram. Mildisseram, que por sua vez levou o assunto por telefone para a senhora Tomicontaro, que por sua vez levou o assunto aumentando muitas vezes a calúnia e o boato para a senhora Nem me fala, que por sua vez também telefonou para a senhora Érica Calunia. A senhora Érica Calunia recebeu a visita agradável e simpática do senhor Nil Besteira, que por sua vez também aumentou o assunto para o senhor Falamar Azeredo, que foi levar para o senhor Derico Chicho, o cochicho aumentando, que por sua vez levou o assunto ao acusado, o seu Dito Salgado, que aí foi tirar satisfações com a senhora José Fala pelas Costas. Olha o que a calúnia é capaz de fazer. Um comentário em descuido, uma calúnia, um boato, um cochicho descaridoso atinge muitas pessoas, prejudicando a todas com este comportamento indesejável. Isso é fruto da nossa invigilância, do nosso descuido, do nosso respeito uns para com os outros. E André Luiz, no seu livro Desobsessão, capítulo 62, vai dizer sobre comentários: conversas estabelecem imãs de ação e reação entre os comentaristas e comentados. É muito grave isso, né? Porque os nossos comentários levam a questão além dos próprios comentários. É verdade que muitas vezes os comentados realmente procederam mal ou fizeram ações que geram indignação, mas os comentaristas somos convidados à caridade e à compaixão. Daí os cuidados também com as conversas. Este livro, Jesus no Teu Caminho,
pelo Espírito Públio, traz no seu capítulo 15 o perdão, é o nome do capítulo. Este livro é uma preciosidade. Quem não conhece esse livro, por favor, procure-o. Você vai ter um tesouro em casa. São lições maravilhosas. E nesse livro, o nosso Espírito Públio vai dizer, esse livro não é meu, esse livro foi psicografado pelo André Luiz Ruiz, mas o Espírito diz no capítulo 15 sobre perdão. O perdão é um dos mais poderosos antibióticos que podemos usar. Seja na calúnia e no cochicho do exemplo dado anteriormente, seja nos grandes conflitos. O perdão não tem contraindicação. O perdão não tem custo algum. O perdão, ele apenas pede que renunciemos aos caprichos e tem cura garantida. Aquele que não perdoa fica preso às próprias lembranças, às próprias amarguras. O perdão liberta as criaturas. Não foi por acaso que Jesus ensinou e pediu que perdoássemos tantas vezes, tantas vezes. Foi por isso que a lição do perdão aparece como a grande lição de Jesus, inclusive ele mesmo, né? Entregando-se ao martírio e pedindo perdão aos irmãos que não sabiam o que faziam. E naturalmente que vocês conhecem esse personagem, Louise Hay. Louise Hay é uma senhora americana, já desencarnada, e publicou esse livro, Você Pode Curar a Sua Vida. Louise Hay foi uma mulher que, quando criança, foi violentada várias vezes pelo pai adotivo e pelo vizinho. E dessas violências sexuais sofridas na infância e na adolescência, ela desenvolveu várias vezes seguidas cânceres nos órgãos reprodutores femininos, nos órgãos genitais da mulher, dela própria. E sarou-se de todos, recuperou-se de todos. Ora, este fato chamou a atenção do quarteirão, este fato chamou a atenção dos vizinhos, este fato chamou a atenção do país, extrapolou as fronteiras americanas e ela começou a ser convidada para fazer palestras, a dar entrevistas em programas de TV, a fazer workshops, seminários, tudo para falar sobre a mudança do pensamento na cura das doenças. Ela não é espírita e ela não fala de Jesus. Ela fala da mudança de pensamento. O livro não é espírita, a Louise Hay não é espírita, mas o seu livro merece considerações e a nossa pesquisa. E nós vamos apresentar para vocês uma síntese que é menos de 1% do que o livro contém em sua totalidade. Porque neste livro, a grande Louise Hay fez um estudo comparativo sobre as emoções e as doenças que as pessoas desenvolveram. Porque ela passou a ser procurada por pessoas que queriam saber o segredo para curar-se das diferentes doenças. Ora, se Louise Hay curou-se ela mesma de vários tumores de câncer, ela deveria ter um segredo. E ela começou a receber pessoas em casa, depois dessa recepção de pessoas em sua própria casa, ela começou a fazer palestras, conferências, seminários, passou a ser convidada pela TV, pelo rádio, e os seus livros foram publicados em vários idiomas. Ela fez um estudo comparativo das emoções desequilibradas e as doenças desenvolvidas. O que vai ser dito aqui não significa em absoluto que isso signifique 100%, quer dizer, a pessoa teve determinado desequilíbrio emocional e desenvolveu tal doença. Não, nós não podemos encarar 100%. É claro que existem outros fatores que desenvolvem doenças e tumores. Claro, ninguém nega isso. Há muitos fatores envolvidos. Mas o que está dito aqui merece ser observado, merece ser levado em consideração. Então ela vai, nesse estudo comparativo, ela vai dizer que quem sofre de reumatismo, que é uma doença muito comum, né? Quem sofre de reumatismo é quem percorre caminhos tortuosos. Quem se fixa na tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo. Quem sofre de artrite é quem jamais abre a mão. Olha o egoísmo aí. Quem só vê defeito nos outros, olha a crítica contumaz, quem nunca oferece uma rosa. Quem sofre de bursite é quem não oferece o ombro amigo, quem retesa os músculos, quem cuida excessivamente das questões alheias,
Quem sofre da coluna, bom, eu sempre brinco quando estou presencialmente, né? Que é melhor eu pular isso aqui, vocês querem saber mesmo? Não fui eu que falei isso, foi a Luísa Rei. Então não me joguem ovos, se bem que aqui eu estou à distância, a quilômetros de vocês, né? Então não vou correr esse risco. Mas diz a nossa Luísa Rei, no estudo comparativo que ela fez, que não pode ser levado em conta 100%, que quem sofre da coluna é quem nunca se curva diante da vida. Olha o orgulho, quem carrega o mundo nas costas, quem não anda com retidão, quem sofre dos rins, quem tem medo de enfrentar problemas, quem não filtra seus ideais, quem não separa o joio do trigo, quem sofre dos pulmões, diz a Luiz Rei, quem se intoxica de raiva e ódio, quem sufoca os outros, quem não respira aliviado pelo dever cumprido, quem não muda de ares. Olha onde vai, meus amigos, aonde está caminhando a questão das emoções. Quem sofre do coração é quem guarda ressentimento, quem vive do passado, quem não segue as batidas do tempo, quem não ama alguém, quem não se ama. Olha a gravidade do assunto. Quem sofre da garganta? Bom, aqui não é difícil a gente chegar a alguma conclusão, né? Aqui é até fácil a gente deduzir. Quem fala mal dos outros, quem não solta o verbo, quem repudia, quem omite, quem reclama o tempo todo. Quem sofre do ouvido é quem julga os atos dos outros. Quem não se escuta, quem escuta a conversa alheia, quem ensurdece ao chamado do céu. Quem sofre dos olhos, quem não se enxerga, quem distorce os fatos, quem não amplia sua visão, quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver, quem gosta de imagens deprimentes. O que fazer então para melhorar a saúde? Luiz Rey indica a mudança do pensamento, a mudança de foco. Ao invés de ver com pessimismo, ver como oportunidade. Levantar-se da tristeza e procurar alegria. Confiar ao invés de maldizer. Ela sugere uma mudança de postura visual, psicológica, mental. Essa mudança de postura, de conduta, de comportamento, da maneira como enxergar as coisas, muitas vezes precisa até de ajuda profissional. Uma terapia psicológica pode ser um fator determinante para isso. Ou a busca de pessoas que nos ajudem, pessoas em quem confiamos, por exemplo. Não é a mesma coisa o que diz a doutrina espírita. Afinal de contas, todos buscamos a cura. Tem uma receita aqui, dada por um conhecido benfeitor de todos nós. A cura que buscamos. Um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. Uma boa palavra beneficia todas as células do corpo. Um bom gesto beneficia todas as células do corpo. Um bom sentimento beneficia todas as células do corpo. Olha que interessante. Sentimento, gesto, palavra, pensamento. Pensamento, pensar bem, ter confiança. Palavra, não falar palavrão, usar palavras amenas, ser mais gentil nos gestos e, ao mesmo tempo, sentir compaixão, solidariedade, desenvolver esses sentimentos que muitas vezes temos dificuldade, né? Para isso, é muito importante oferecermos alimento para a alma. E o alimento para a alma não é naturalmente um sorvete de flocos numa noite calorenta, nem um chocolate quente numa noite de frio. O alimento para a alma é aquilo que nos sensibiliza. Isso pode ser uma paisagem, pode ser a beleza e a variedade das flores, desses prodígios da natureza, não é mesmo? Que fazem bem aos olhos. Pode ser, como disse no começo, uma paisagem, uma flor, uma imagem, uma criança no Criador que nunca se repete, no pôr ou no nascer do sol, e mesmo a observação da beleza animal, dos seus carinhos, dos ensinamentos que os animais também nos trazem. Nós vivemos uma experiência em casa com um cachorro que se chamava Beethoven. Beethoven era um cachorro muito nervoso, era um cachorro bravo, mas ele não era agressivo, ele era medroso. E por causa disso desenvolveu essa braveza. A gente não podia passar a mão na cabeça dele, dar banho nele, passar remédio ou outras providências, era sempre um estresse danado. Ele morreu, inclusive, atropelado, porque era muito bravo, né? Era muito agressivo no sentido do medo que sentia.
Por outro lado, vamos parar aqui, dar uma paradinha para responder a pergunta da Fernanda. Como um espírito da estirpe de Chico Xavier, por exemplo, reencarna com uma série de problemas físicos, já que em encarnações anteriores encarnou em personalidades conhecidas do movimento, só praticou o bem, mesmo em oração e equilíbrio constante? Muito boa pergunta, Fernanda. Esses espíritos de escol normalmente pedem dificuldades para quando vêm à Terra, por duas razões principais. Primeiro, para não se exporem às tentações, e segundo, para nos darem exemplos de coragem e resignação. Nem sempre são expiações, nem sempre são provas, muitas vezes são recursos abnegados de espíritos capacitados para nos ajudar. Então, eles pedem situações difíceis para não se exporem a facilidades que são caminhos e tropeços na vida de todos nós. As facilidades, na verdade, elas dificultam a nossa ascensão. A dificuldade nos ajuda a crescer. Então, estava contando do Beethoven, que era um cachorro agressivo por medo, e nós combinamos em casa, depois que ele morreu, que nunca mais teríamos um cachorro. Passaram-se aproximadamente 10 anos. E quando, um pouquinho menos de 10 anos, numa certa noite, voltando de uma palestra, ao abrir o portão, um dos filhos, adolescentes na época, estava com um cachorro magro, feio e ferido no quintal. E eu falei, o que é isso, Cássio? Ele falou, um cachorro, pai, você não está vendo? Mas nós não combinamos que não teríamos mais cachorro para não passarmos o problema que passamos. Mas, pai, você está vindo de uma palestra, tem coragem de fazer isso, você não está vendo que é um filho de Deus? Ainda tive que ouvir isso, né? Mas nós tínhamos feito um acordo que não teríamos cachorro mais em casa. Ele falou, amanhã nós damos um jeito, pode deixar. Amanhã vamos achar uma casa para ele ficar, se não acharmos uma casa, a gente leva no canil. E aquele filhote de aproximadamente 2 meses, um cachorro feio, sabe um cachorro feio? Bem feio. Eu não entendo nada de cachorro, me perdoe. Mas passou a noite ali conosco. Quem é que dormiu aquela noite? Ninguém dormiu aquela noite. O cachorro chorou a noite inteira. Nós não tínhamos ração, pusemos leite ali para ele tomar, pusemos água, mas ele arrastou papelão, não tínhamos um lugar para ele dormir. Ficou no quintal, arrastou, chorou. No outro dia, o Cássio, um dos filhos, levou ele embora de casa para ser aceito por uma família. Muito bem. Quando passou o final da tarde, o cachorro voltou. A família não quer. Eu falei, nem nós. O que vamos fazer? Calma, pai. Amanhã a gente leva no canil. Só que naquela noite, que estava uma noite muito calorenta, nós temos uma parte do quintal que é com grama, os 3 filhos, adolescentes, os 3, brincaram com o cachorro a noite inteira. E joga pauzinho para cá, joga pauzinho para lá. E o cachorro sai correndo e pega, brincaram, que nem não sei o quê. Cachorro vem por cima, cachorro vem por baixo. Eu sei que no final da brincadeira o cachorro estava se chamando Dona Kika. Era uma fêmea, né? Dona Kika. Acostumamos com o cachorro. Passou a noite, no outro dia, ligamos para o canil, veio o homem do canil. O senhor assina um termo aqui, por favor? Assinei o termo. E o dono, o rapaz, o motorista do veículo que veio buscar o cachorro, não tinha nenhum outro cachorro no veículo. Ele é bravo. Falei, não, olha que coisa, pode levar. Pegou assim embaixo do braço, era um cachorro pequeno, um filhote, colocou dentro do veículo. Quando ele fechou a porta traseira da Fiorino, e tinha vidro na traseira, né? E foi para dar ignição no carro para partir, e eu tombei a cabeça assim para olhar dentro do carro. E da mesma forma como eu tombei a cabeça, o cachorro também tombou a cabeça na minha direção, como quem diz, o que você está fazendo comigo? Aquilo cortou meu coração, foi como uma faca que me enfiou no peito assim. Mas o carro foi embora e levou a dona Kika embora. Naquela noite, eu pergunto a vocês, quem é que dormiu naquela noite? Ninguém dormiu novamente. Choramos os 5, eu, esposa e os 3 filhos, de remorso, de saudade de Dona Kika. No outro dia, fui buscar a Dona Kika no canil. E ela se transformou na descontração da família. Está conosco até hoje, está com mais de 10 anos, quase 11, e transformou-se na descontração da família. Cachorro dócil, muito dócil, nunca nos agrediu, nunca tentou avançar sobre nós, e é um cachorro que não dá trabalho nenhum. E eu contei essa história em muitos lugares e recebi ameaças. Eu sou do Serviço de Proteção aos Animais. Ai de você se não tivesse ido buscar o cachorro. Eu falei, não, está lá em casa, pode ir lá ver. E depois, até que um dia, uma moça apresentou-se e falou, o senhor falou da Dona Kika? Nós queremos conhecer a Dona Kika. Aí eu passei a incluir a foto da Dona Kika na palestra.
Aí está a dona Kika, essa foto é antiga já, ela está mais velha do que está aí, né? Do que hoje ela está mais velha, está com 11 anos, aí devia ter aproximadamente uns 4 ou 5 anos. Mas é o cachorro que está conosco até hoje, uma fêmea, dona Kika. Vejam o olhar suplicante, né? E é uma cachorra muito doce. Mas, da mesma forma, oferecemos alimento para a alma quando nos dedicamos à leitura. A literatura espírita é muito rica, nos oferece uma variedade gigante de material à nossa disposição para oferecer alimento na alma, nas concentrações, nas reflexões variadas e também os filmes, o que não dizer de grandes e belíssimos filmes à nossa disposição que nos ajudam, que nos interagem com a realidade da própria vida. O que não dizer de músicas variadas também, filmes infantis, filmes que têm músicas belíssimas, inesquecíveis, mas ao mesmo tempo nos envolvermos em ações caritativas, educacionais e principalmente fecharmos a boca, né? Falamos demais, a nossa reclamação, a nossa revolta é nossa inimiga. Temos que parar com isso. Diz o Dr. Décio Yandeli Júnior, somos a única fonte dos nossos sofrimentos. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Olha a importância dessa afirmação. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Normalmente, não prestamos atenção nisso. Nós somos responsáveis pelas nossas desventuras. Porque cada pensamento, quantos pensamentos temos por dia? Cada pensamento gera uma emoção. Que emoção? Pode ser uma emoção de saudade, pode ser uma emoção de revolta, de raiva, de alegria, de gratidão. E cada emoção mobiliza um circuito hormonal que impacta os trilhões de células do nosso corpo. Condutas S, serenidade, silêncio, sabor, sabedoria, sono, sexo, sorriso, secretam serotonina. Condutas R, de raiva, rancor, ressentimento, repressão, resistência, secretam cortisol, hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. Por isso, nosso foco para a saúde integral que todos desejamos alcançar, conquistar, manter, deve estar nas lições de Jesus. Aqui uma síntese que Emmanuel apresenta no livro Roteiro. Ama o próximo como a ti mesmo. A quem te pedir a capa, cede a túnica. Empresta sem guardar retribuição. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Respeite os adversários. Não condenes. Se alguém te pedir uma jornada, segue o dobro. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. Quem se humilha será exaltado. Liberta e será libertado. Bendize aquele que te amaldiçoa. Ao que te bater na face, oferece a outra. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faz o bem ao que te odeia. Quem perder a vida por amor, ganhá-la-á. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Vejam que isto é uma síntese dos ensinamentos do Evangelho. Aqui está uma síntese do mestre da humanidade aos nossos corações. Cada frase dessa, cada afirmação dessa, é material para a vida inteira, é várias vidas, várias existências, para aprendermos a desenvolver essas virtudes e essas conquistas. E é verdade que estamos engatinhando nisso. É verdade que temos dificuldade nessas questões. Mas podemos. E já que estamos nesse treinamento e encontramos tanta dificuldade, vamos começar pela última aqui. Tem bom ânimo. É algo que nós podemos fazer. Já que as outras são tão difíceis, vamos começar por essa. Se conquistarmos o bom ânimo nesta existência, já teremos dado um grande passo. O bom ânimo preserva a saúde. O bom ânimo evita as doenças. Emmanuel deu a receita, um foco nas lições de Jesus. Porque o maior e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho, recomendando para todas as doenças um único remédio: o amor ao próximo como a si mesmo, não fazendo ao próximo o que não gostaria que nos fizesse, que lhe fizessem, ou, em outras palavras,
fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Mas, meus amigos, tem um grande segredo nessa história toda. Em tudo que falamos até agora, tem um grande segredo. O coração de cada um de nós só tem maçaneta pelo lado de dentro. Somos nós que devemos abrir o coração a essas lições belíssimas, grandiosas, que favorecem a saúde, engrandecem o ser humano e fazem alcançar a felicidade. Somos nós que temos que abrir o coração às boas dicas, às boas intenções, à inspiração que chega, ao amparo dos Espíritos. Daí a recomendação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. A obra magistral que nos ensina a amar, onde os ensinos morais de Jesus são o grande destaque dado por Allan Kardec. Estudar, entender e refletir sobre a grandeza do Evangelho. Aí está o nosso dever. E poderíamos então perguntar: os Espíritos curam? Que tipo de ideia temos sobre essa pergunta? Que respostas temos para esta pergunta? Os Espíritos curam? Através do passe, da presença, da influência? Podem curar. Curam sim. Em muitos casos curam. Mas a cura vinda do plano espiritual depende dos méritos e da necessidade de cada um. Muitas vezes, a permanência da doença é uma necessidade da pessoa, porque é com a doença que ela vai se aprimorar. Muitas pessoas que se curam de doenças que eram o seu grande recurso desencadeiam outros problemas mais graves. Então, na verdade, pode parecer um paradoxo, mas a doença era a sua terapia. Por que adoecemos então? Adoecemos porque somos teimosos, rebeldes, somos distraídos, somos negligentes, somos criaturas que ainda não tomamos cuidado com as questões da vida. É preciso respeitar a vida. O nosso desrespeito à vida nas suas várias situações é a grande causa das enfermidades. A pessoa irritada, a pessoa irascível, a pessoa que não perdoa, a pessoa intransigente, a pessoa inflexível, ela não só cria dores musculares ou tensões emocionais, ela prejudica a própria saúde, sem dizer o prejuízo que causa aos outros, tumultuando o ambiente, causando mal-estar onde está. Então, nós adoecemos por causa da teimosia diante do que já sabemos e ainda não praticamos. Para garantir a saúde, é preciso buscar o reino de Deus em todos os sentidos. É um exercício de aprendizado, não é uma coisa fácil, mas é viável, é possível, desde que nos entreguemos realmente à seriedade com a questão. Esta palestra é resultante deste livro, Por que Adoecemos? Este livro nós lançamos em função dessa palestra que fizemos. Essa palestra foi montada pelo amigo Américo Suceno. Há muito tempo já, mais de 10 anos, nós dois apresentamos essa palestra. Fazia bastante tempo que eu não apresentava, inclusive. Mas a montagem é dele. Claro que cada um de nós tem um perfil diferente de apresentar a palestra. Ele usa cenas que eu não uso, eu uso cenas que ele não usa. Nós temos essa possibilidade de esconder slides ou não, ocultar slides ou acrescentar, né? Então, depende muito de quem apresenta a palestra. Muitos comentários que ele faz eu não faço e vice-versa. Mas esse livro é um livro de bolso, é um livro pequeno. Esse livro está esgotado. Eu tenho aqui comigo em casa aproximadamente uns 50 exemplares. Se alguma pessoa desejar adquirir o livro, nós poderíamos fornecer diretamente à casa, fica mais fácil, né? Às pessoas aí vinculadas à casa, ou se for de outro estado, de outra cidade, poderemos também enviar pelo correio. Nesse caso, seria interessante a pessoa entrar em contato comigo. A maioria das pessoas que está assistindo tem o meu contato, né? Para que possamos fornecer o livro. Ele está esgotado na editora, mas eu tenho alguns exemplares aqui comigo. E este livro, o livro é diferente da palestra, é claro, né? O livro ele abrange mais coisas, a gente aborda outras questões. Foi um livro que me deu muita alegria pela repercussão que teve. Foi um livro que motivou os companheiros desta casa a pedirem esta palestra, né? E a palestra ela é apresentada de uma forma mais sintética, mais compacta, né? Mas o livro, embora seja de bolso, é um livro simples. Eu, como disse no começo, não sou médico, não sou psicólogo,
Mas eu gosto desse assunto, porque realmente nós nos prejudicamos muito em função da nossa postura, das nossas escolhas emocionais. E, naturalmente, tudo isso que dissemos é por causa dele, né? O mestre da humanidade. Aquele que nos ampara a vida, aquele que está conosco, aquele que nos ama e que nos ensina. Aquele que apresenta o roteiro ideal para que possamos aprender e evoluir. Eu quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade desta noite e chamar o nosso Humberto aqui novamente para continuarmos essa conversa final aqui com a palestra Por que Adoecemos. Eu não sei, Humberto, se houve alguma pergunta, eu não observei porque estava com a transparência na frente aqui, não pude ver apenas aquelas duas que você projetou mesmo, né? Sempre esqueço, pergunta realmente só teve aquela, e eu projetei justamente porque eu já tive essa experiência de fazer uma palestra com o slide e ele fica na frente. Até se alguém tiver mais alguma pergunta, né, pode fazer, tá? Todos estão aí agradecendo, né? Nós também agradecemos aí a palestra. Aqueles que tiverem interesse, então, no livro, entre em contato com ele, ou entre em contato comigo, que eu tenho o contato dele, para possa fazer esse intercâmbio aí. E gostaria de agradecer a todos que participaram da palestra, que fizeram pergunta, que interagiram de alguma forma, e pedir ao nosso companheiro aí que possa fazer a nossa palestra de encerramento, agradecendo mais uma vez aí pela solicitude, pela palestra. Humberto, foi uma grande honra, amigos que aqui estão conosco, muita satisfação de estarmos juntos, minha alegria a todos vocês. E vamos então elevar o pensamento a Deus com bastante carinho, com bastante gratidão a Jesus pela oportunidade tão valiosa desta noite. Rogando a Jesus, nos ajude a compreender a finalidade de viver, para estarmos sempre conectados com esse alto objetivo da vida. Viver com alegria, viver para aprender, viver para progredir, confiar continuamente e perseverar no bem. Pedimos a Deus, nos sustente nas lutas, nos ajude na compreensão mútua uns para com os outros e sejamos aqueles que caminham com alegria e distribuem esperança. Que essas vibrações de harmonia e paz se distribuem para todos os que estejam enfermos neste momento, para que se recuperem, para que sejam atenuadas as suas aflições, as suas dores físicas e percebam o quanto é importante confiar em Deus e seguir com gratidão. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, amigos. Está aqui falando a mensagem. Ok, a gente vê uma outra oportunidade aí, chamando para fazer uma dupla aí. O pessoal gostou aí. Tá, então, muito obrigado. Fernanda, é uma boa sugestão, porque eu e o Américo, Humberto, nós estamos gravando uma série Nosso Lar. Estamos estudando o livro Nosso Lar, né? Sim. E também gravamos o capítulo 18 de A Gênese em 8 capítulos. Então é interessante a sugestão da Fernanda, sim, desenvolvermos um tema em dupla. Fica interessante. Muito bom, Fernanda, gostei. Viu? Tá legal, vamos providenciar então, Fernando. Muito obrigado aí pela sugestão. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, então, nossa, aí pela excelente palestra. Tá? Fiquem com Deus aí a todos. Boa noite. Boa noite.